agitada no Brasil. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra 8 empresários por suspeita de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O portal Metrópolis divulgou conversas destes empresários em um grupo de WhatsApp, no qual supostamente defendem um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições. A operação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que também permitiu o bloqueio das redes sociais dos investigados e a quebra dos seus sigilos bancários. Os alvos da operação são os empresários Luciano Henke, José Isaac Pérez, Ivan Vorebel, o José Cury, André Tissot, Meyer Nigri, Marco Aurélio Raimundi e Afrânio Barreira, Marco Antônio Costa. Decisão correta do ministro de acatar esse pedido da investigação? Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno, audiência da Jovem Pan. A gente tem já repercutido bastante esse tema aqui. É vergonhoso, é lastimável, é a representação de um Estado autoritário, antidemocrático. E a grande bizarrice e contradição que é exposta com esse tipo de investigação é exatamente essa. Um Estado autoritário, né, se manifestando como se fosse uma investigação contra atos antidemocráticos, contra pseudotramas, tramas conspiratórias, que na verdade nada mais são do que mensagens num grupo de WhatsApp. Como brasileiro, como cidadão, como alguém que reconhece a importância do Estado de Direito, é algo que me causa espécie, me causa medo. Uma atitude tão arbitrária por conta de uma conversa que não tem absolutamente nada de relevante. E, de novo, né, do ponto de vista jurídico, é um cabedal de nulidades inacreditável. A gente está enxergando aqui pessoas sendo julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal sem ter foro por prerrogativa de função, que popularmente é conhecido como foro privilegiado. Isso não existe. A gente não pode aceitar uma postura tão arbitrária do Supremo Tribunal Federal. Virou uma espécie do quê? De ombudsman de redes sociais. Então vazam conversas privadas de redes sociais, a depender da pessoa que faz parte daquele grupo de WhatsApp, a depender da pessoa que está lá se manifestando, o ministro, de maneira muito seletiva, simplesmente escolhe quem ele vai colocar dentro de um inquérito. Então, a partir de uma perspectiva de um cidadão comum, olha como isso é insano, William. Você está falando de um grupo de WhatsApp, você está manifestando sua insatisfação com relação à postura, exatamente essas posturas arbitrárias do Supremo, a fraqueza do Senado na figura do Rodrigo Pacheco, a falta de legitimidade por parte do Congresso Nacional. E daí você é surpreendido com a Polícia Federal batendo na sua casa e pedindo o seu celular. O medo que se instaura e a grande insegurança jurídica é: qual vai ser a próxima visita da Polícia Federal? O que a Polícia Federal vai fazer com as informações que lá tem? Vai prender alguém porque se manifestou? Porque usa da liberdade de expressão para manifestar sua insatisfação com o que está acontecendo hoje no Brasil? Porque essa pessoa não gosta do Lula, do partido que está concorrendo agora às eleições? Então é flagrante o episódio de abuso de autoridade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente nesse caso, Perfeito. O ministro Alexandre de Moraes. Mas, Piperno, o ministro foi provocado por associações e coalizões que defendem as eleições limpas, seguras, enfim. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juízes para a Democracia, Associação Americana de Juristas, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e Ministério Público do Trabalho, Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Uma vergonha. Piperno. William, bom, primeiro que fique muito bem claro que não foi uma decisão de ofício do ministro Alexandre de Moraes. Isso não quer dizer nada. Então, isso quer dizer muita coisa, né? Se ele toma essa decisão, Marco, ele, com base unicamente nas convicções democráticas dele, se ele toma essa decisão de promover uma investigação e essa operação toda, eu acho que estaria cometendo, do ponto de vista legal, um equívoco. Porque esse tipo de ação não está previsto na Constituição. Ou seja, o ministro, da sua própria cabeça de ofício, resolver que ele quer, por exemplo, mandar fazer uma inspeção na casa do Marco Antônio Costa, por exemplo. Isso ele não pode fazer. Agora, ele foi, como disse o William, provocado. Então isso, no mínimo, já dá a ele, digamos, um álibi, uma justificativa para solicitar que fosse feita, então, essa
investigação. Agora, não vamos esquecer também, e veja, eu disse aqui ontem que eu acho que há muito excesso nisso, que, por exemplo, no caso do deputado Luciano Hang, para a gente não ir tão longe assim. Não, desculpa, empresário Luciano Hang, para a gente não ir tão longe. Eu, e todo mundo sabe que eu tenho preferências políticas que são muito diferentes daquelas que ele professa. Mas eu, honestamente, não vi qualquer menção que ele tenha feito a alguma ação antidemocrática ou, quem sabe, assim, a urdidura de uma ação golpista. Não vi. Então, eu acho que, em alguns casos, pode ter havido excesso, sim. Agora, também não vamos esquecer que há uma investigação aberta em relação aos atos antidemocráticos. E aí é possível, então, que o ministro tenha identificado nisso. Calma lá, mas quem sabe... Deixa eu fazer uma observação, peraí, só um segundo, William. Tem que colocar os pingos nos is aqui. O fato de você ser provocado, existem mecanismos jurídicos, né, que até, por exemplo, para você propor qualquer ação no judiciário, não é que você provoca o judiciário e ele simplesmente responde porque você provocou. Existem requisitos formais para o estabelecimento de qualquer ação, para que ela seja iniciada efetivamente, aceita pelo juiz. Isso é bizarro. Não dá para você virar e falar, não, veja bem, existe um véu aqui de legalidade porque ele foi provocado por... Você só citou aqui entidade política. É tudo entidade que tem interesse político, é tudo enviesado. E mais, o fato de você só provocar não dá véu nenhum de legalidade ou de constitucionalidade para um inquérito que acabou de ser criado para perseguir empresário. Isso não existe. De novo, a gente não pode fazer pouco caso disso. Não é, eventualmente é um abuso, veja bem, eu condeno abusos. É o abuso. Não dá para você diminuir a importância disso. Há uma outra coisa. É um grande abuso. Como eu disse antes, há uma outra investigação já aberta há muito tempo e a gente sabe que naquela outra investigação também há empresários que estão na mira. A pergunta que eu faço e a questão que eu levanto é o seguinte: será que nesse grupo de WhatsApp agora não há empresários que estejam na mira daquela outra investigação e isso também, de certa forma, Senhores, então, chegamos num ponto importante. Quando eu acordei hoje com essa informação e vendo a movimentação no grupo da PAN, eu falei assim, bom, vamos ver quem são os conspiradores. Aí eu fui lá ver. O dono de uma construtora, o outro que administra shopping, o outro que vende equipamento para surf, um que vende camarão com requeijão, o outro que loja de departamento. Esses são os homens que vão dar um golpe no Brasil, que estão patrocinando um golpe no Brasil, é isso mesmo? Não, é ridículo. E mais, William, aqui a gente está falando o seguinte, a existência do inquérito é uma teratologia, é uma loucura jurídica inventada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma tese que foi iniciada, né, dentro da PUC e da USP de legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. Isso é esdrúxulo, isso é completamente esdrúxulo. Eles transmutam questões relacionadas à liberdade de expressão, que é um desabafo que você faz na rede social, que você faz no WhatsApp, para um grupo privado, em ameaça iminente à democracia. Não tem nenhuma razoabilidade, não tem nenhuma proporcionalidade. É um ato bizarro que é voltado única e exclusivamente para sufocar empresários que apoiam o Bolsonaro. Isso está evidente à luz do dia. Não precisa ilustrar para ninguém isso daí, o quão óbvio é. Mas o ponto aqui vai além, né? A insegurança jurídica, a intimidação que essa repercussão de hoje gera para todo mundo que está participando do processo eleitoral é gigantesca. Eles estão mandando uma mensagem diretamente para o Luciano Hang e para esses empresários e indiretamente para toda a população brasileira, que é o seguinte: vocês têm sim uma pessoa no Supremo Tribunal Federal que é capaz de tudo, sem limite. Não tem limite. Piperno, você leu as mensagens? Porque eu também fui procurar as mensagens. Vamos lá. Prefiro o golpe do que a volta do PT 1 milhão de vezes e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil como fazem com diversas disputas no mundo. O golpe foi soltar o presidiário como é Supremo... Como é o Supremo, agir fora da Constituição, o golpe é a velha mídia. Isso configura tramar um golpe, ô Piperno, ou tem mais coisas que a gente não teve acesso? Não, isso não configura tramar um golpe. Aliás, eu falei isso. Isso não é um bate-papo do WhatsApp que você teria sobre futebol, sobre, enfim, política ou qualquer outro assunto? Isso é uma conversa, claro que é feita por pessoas
influentes, pessoas com recursos, mas eu acho que dentro de um limite cabível, eu acho que dentro de um limite aceitável, né? Ninguém falou, olha, eu vou financiar, por exemplo, uma tropa para invadir essa ou aquela corte, esse ou aquele comitê de político adversário. Ninguém disse isso. Então, é muito importante a gente esclarecer esse fato e essa Então é político contra o Bolsonaro, Piperno? Não. Aí que está o negócio. Quer dizer, veja, e aí eu quero deixar assim, a minha posição muito clara em relação a isso. Se tudo isso que aconteceu hoje, se essa operação tem como base apenas essa troca de mensagens, isso foi um evidente exagero, né? Isso foi algo que extrapolou os limites aí do razoável. Agora, eu não sei o que tem além disso. Eu não sei, por exemplo, se alguns desses empresários fazem parte ou são investigados naquele outro inquérito. E talvez por isso a Polícia Federal, provocada pelo STF, tenha feito essa operação. Então olha que engraçada a situação que se coloca aqui, William. Você tem 1 milhão de erros adotados aí pelo ministro Alexandre de Moraes numa postura claramente autoritária. E o Piperno ainda fica acreditando no que pode advir de uma investigação. Agora eu vou te colocar uma coisa muito pior até. Piperno, você é surpreendido um dia de manhã pela Polícia Federal, pegam o seu celular e eles vão além. Eles querem saber das suas relações empresariais, dos seus contratos como prestador de serviço. Só que você não é uma pessoa comum, você é um empresário influente, você fala com um político, você fala com fornecedor, você fala com prestador de serviço, você fala com cliente. Quer dizer, eles usam isso claramente como uma forma de intimidar e depois tentar achar pelo em ovo e tentar ir atrás do que eles podem achar de conversas completamente aleatórias com o único objetivo de tentar legitimar o abuso. Então não dá para aceitar isso. Você tem privacidade, você tem intimidade, são direitos individuais, garantias suas que a Constituição estabelece. Qualquer coisa não pode perfurar isso, como se isso simplesmente fosse um véu, como se isso não existisse. Você tem direitos sólidos que a Constituição te preserva. Então, isso sim causa muita insegurança e me deixa estarrecido que a classe jurídica não está gritando nos microfones, com alto-falante, sobre como a gente está vivendo tempos estranhos. Isso é um tempo de exceção. A gente não pode aceitar a exceção e tomá-la como regra. Piperno, quando você traz o tema do golpe, você relaciona ele à traição à pátria, né? Estão traindo o processo democrático brasileiro. Estão dizendo que essas pessoas traíram, conspiraram. Eu não disse exatamente isso, mas ok. Né? Do ponto de diversas vista autoridades. conceitual. Diversas